Decidi verificar como o atleta em questão estava se saindo nos treinos antes do término da partida e antes de começarmos a análise pós-jogo. Já busquei informações que nos ajudem a entender o que podemos esperar desse novo jogador em ação. Antes de prosseguirmos com a nossa análise, é relevante destacar que este conteúdo conta com o apoio de uma renomada escola de inglês, localizada na região do litoral paulista, com uma tradição de 35 anos em Santos e que se destaca em sua área. Aprender inglês pode ser uma experiência acessível e adaptada às suas metas, e a escola disponibiliza cursos regulares além de opções específicas para diferentes grupos com aulas à tarde e para crianças a partir de 6 anos com 1 ou 2 aulas por semana. As inscrições estão abertas para todos os níveis, desde iniciantes até avançados. O ambiente é acolhedor e tradicional, proporcionando uma experiência de aprendizado agradável. Agora vamos ao que realmente importa. Sinta-se à vontade para tomar um café enquanto analiso jogador por jogador, o que considero essencial. Iniciando com um dos goleiros, não sou de criticar sem justificativa, mas ele não comprometeu em momento algum na partida de hoje. Na verdade, até me surpreendi quando ele saiu de forma um tanto estranha para interceptar um cruzamento na pequena área, mas conseguiu fazer a defesa. Ele cumpriu o que se espera de um goleiro, mas isso é o básico. Contudo, será que ele pode ser uma alternativa ao goleiro titular? Não, ele não é a solução. Acredito que isso seria um desperdício de tempo. A meritocracia tem seus limites e não apostaria mais nele. Embora ele não tenha falhado na partida, o time tem outras alternativas que podem se mostrar mais eficazes. Além disso, outros jovens jogadores também têm se destacado por possuírem características semelhantes. Atualmente, ele está apenas como reserva. Não é isso que quero dizer. Ele não é a solução. Realmente, isso seria uma perda de tempo. A meritocracia tem seus limites. Não colocaria mais minhas fichas nele. Ele não cometeu erros hoje, mas a equipe conta com outras opções. Um dos jogadores jovens está na base certo, e outro também apresenta características parecidas com as do goleiro em questão. Não sei se isso é positivo. Vamos esperar. Poderiam ter testado os outros jogadores já. Agora, sobre o lateral, a renovação contratual é algo que é complicado de compreender. Ele tinha vínculo até o fim do Campeonato Paulista do ano seguinte e renova antes do Paulista, que deveria ser o momento de avaliar se merecia ou não continuar, e hoje ele teve um desempenho péssimo. Eu daria nota 2 a ele, muito abaixo do esperado, tanto que saiu no intervalo e não voltou para o segundo tempo. Ele simplesmente não contribuiu. Entende? Ele não cria jogadas, não apoia o ataque, não vence duelos individuais, marca mal. Realmente apresentou um desempenho muito abaixo do que se esperava. Peço desculpas se algum familiar estiver assistindo, mas essa é a análise que precisa ser feita. Em relação a outro jogador, sinceramente, em um certo momento ele pareceu receoso de cometer uma falta, mas também não havia muito o que fazer. Gosto desse atleta, e vou deixar claro que isso pode soar absurdo para alguns. Minha primeira impressão sobre a defesa do time é que a equipe precisa de mais um zagueiro. Tudo bem, o time precisa de um zagueiro titular para jogar ao lado do titular atual. Porém, na minha análise, prefiro um jogador específico em comparação a outro. Esse jogador iniciou a temporada de forma muito aquém do esperado, mas praticamente não teve a oportunidade de jogar ao lado de um parceiro titular. Notaram isso? Naquela grande sequência de vitórias do time no final do ano passado, a zaga titular era composta por ele e outro jogador. Não estou afirmando que esse atleta é extraordinário, por favor. Precisamos compreender que comunicação não se resume somente ao que é falado, mas também ao que é entendido. Os defensores em questão são André Ramalho e Gustavo Henrique. É fundamental entender que a comunicação transcende o que é verbalizado, pois depende da interpretação que cada um faz. Procuro um pouco de respaldo nessa perspectiva. Não estou dizendo que André Ramalho é superior, mas entre ele e Félix Torres André me transmite mais segurança. Não consigo visualizar Félix Torres como titular em uma equipe, nem mesmo em uma função de maior destaque, pois ele certamente ficaria aquém das expectativas. É como ter um motorista que se envolve frequentemente em acidentes. Seria possível relaxar em uma viagem com alguém assim? Se a pessoa não demonstra competência ao dirigir, é complicado sentir-se seguro.
O Corinthians possui 5 defensores, incluindo Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho e outros. Para mim, Gustavo, Henrique é o mais qualificado, seguido por André Ramalho. O terceiro lugar é incerto, pois os demais estão em um patamar semelhante, possivelmente com Félix Torres ocupando essa posição. Acredito que o Corinthians deveria avaliar a contratação de um novo defensor para atuar ao lado de Gustavo Henrique. Quanto ao jogador mencionado, ele apresenta limitações, é lento, desajeitado e carece de inteligência tática. Seu posicionamento deixa a desejar, ele tem dificuldade em se movimentar, é alto, mas não consegue vencer as disputas aéreas. Em jogo, no chão é fácil superá-lo. Ele é desastrado até mesmo em simples movimentos. Precisa retornar ao básico do futebol, como se organizar para receber um passe e defender. Seu desempenho está bem abaixo do esperado. No meio-campo, um dos jogadores se revela bastante limitado. Outro não tem condições adequadas para o nível do Campeonato Brasileiro, nem mesmo para ser opção no banco. Hoje deveria ter sido substituído, pois parece estar atuando como alguém exausto. Sua performance foi tão insatisfatória que poderíamos ter comprometido o resultado por sua causa. Outro jogador também deixou a desejar. Não sou apreciador do estilo dele, que aparenta preguiça e atua como se fosse um veterano. No segundo tempo, jogou fora de sua posição habitual e seu rendimento foi decepcionante. No primeiro tempo, atuou na linha de 3 e, para ser sincero, isso não me agradou. Para mim, ele é o menos eficiente do meio-campo. Um jogador teve um primeiro tempo fraco, mas se destacou na etapa seguinte, ajudando a equilibrar a equipe. É essencial analisar o jogo de forma abrangente. O primeiro tempo dele foi realmente ruim, enfrentou dificuldades contra o adversário e suas triangulações. No segundo tempo, aproveitando-se da desvantagem numérica do oponente, seu futebol melhorou e ele foi importante, inclusive com assistência para o gol. Outro atleta foi um dos piores em campo. É imprescindível que a equipe tenha cautela nas decisões de mercado que envolvem jogadores. Precisamos evitar gestores que tratem o clube como se fosse propriedade pessoal. Já testemunhamos como relações pessoais podem prejudicar a equipe, resultando na perda de jogadores valiosos em momentos cruciais. Acredito que uma renovação de empréstimo pode ser aceitável, mas uma contratação em definitivo seria uma escolha arriscada. Sobre um gesto curioso, ele realmente surpreendeu. Um jogador tentou fazer uma jogada e acabou se machucando apenas para exemplificar a situação. Ele tentou replicar o gesto e se feriu. Aliás, pode ser uma boa pessoa, alguém que está sempre à disposição para ajudar. Se precisar de assistência, ele está pronto para isso. A situação é a seguinte: um atleta tentou realizar uma jogada e acabou sofrendo uma lesão, pois é um jogador bastante robusto. Ter alguém assim na equipe é sempre vantajoso, alguém que pode oferecer suporte. Contudo, surgiram dúvidas quanto à sua contribuição, já que em determinados momentos ele não se apresenta da forma esperada. Quando surge a oportunidade, o desempenho não corresponde, o que torna as coisas difíceis. Ademais, a decisão sobre sua escalação foi questionável, pois deveria ter retornado mais cedo ao campo como titular. Essa escolha deixou a desejar. Um outro atleta que não vem mostrando um bom rendimento nos treinamentos conseguiu marcar um gol importante que fez diferença para a equipe. É fundamental ressaltar que, apesar do gol, não se deve alimentar ilusões sobre o jogador, pois ele precisa evoluir bastante e não se encontra na melhor condição. O compromisso aqui é com os torcedores, que merecem uma análise sincera. Após o gol, procurei entender como ele estava se saindo nos treinos e a resposta foi evidente: o rendimento não é satisfatório. Ele entrou em campo quando a equipe já estava em desvantagem e enfrentava um adversário com time reserva, o que complica ainda mais sua situação. As chances dele se tornar uma opção principal são mínimas, por isso é essencial não criar expectativas em relação a ele. Se surgir uma oportunidade de negociação, a equipe irá considerar, visto que seu salário é elevado. Embora não tenha certeza do valor exato, é um atleta que gera um custo considerável. A expectativa é que apareçam propostas, o que auxiliaria na situação financeira. É necessário compreender que as oportunidades de jogo para esse jogador são restritas. Ele é um atacante comum que pode ser útil, mas isso não implica que sua presença em campo será frequente. O que estou trazendo é uma informação direta.
Hoje ele marcou um gol que pode ter sido um acaso, mas foi motivo de celebração. Jogadores enfrentam desafios e a maneira como conseguem finalizar pode variar significativamente. Assim como os goleiros, às vezes as ações não ocorrem conforme o planejado. E isso faz parte do jogo. O goleiro precisa ter clareza sobre a técnica apropriada para espalmar as finalizações. Ele direciona a bola para onde realmente pretende ou apenas para onde consegue? Essa é uma questão que merece atenção. Muitos comentam sobre o rebote, apontando que o goleiro cometeu um erro ao não desviar a bola para fora, ou pelo menos para os lados. Em algumas ocasiões, ele pode apenas desviar a bola para o que é possível, ao invés de buscar um direcionamento ideal. Assim, quando a bola é cabeceada de uma forma que ele consegue reagir, ela pode acabar entrando no gol. Esse é um cenário bastante complexo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nas últimas horas, uma bomba estourou no mundo do futebol. Fontes exclusivas revelaram que a poderosa Qatar Airways, uma das maiores e mais prestigiadas companhias aéreas do mundo, teria feito uma proposta histórica para adquirir o Sport Club Corinthians Paulista. O que parecia ser apenas um boato, agora ganha contornos de uma possível transação que poderia mudar o futuro do futebol brasileiro. A novidade, que começou a circular nas redes sociais e em meios especializados, já está gerando grandes discussões nos bastidores. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil, pode estar prestes a passar por uma transformação gigantesca. Segundo informações que chegam com força, o valor da proposta da Qatar Airways seria astronômico, algo nunca visto antes no futebol brasileiro. A companhia aérea, que já tem investimentos no esporte, estaria disposta a desembolsar uma quantia que poderia colocar o clube paulista em um patamar global nunca antes imaginado. O impacto dessa negociação no mercado brasileiro e mundial é imprevisível, mas com certeza vai causar uma verdadeira revolução. Mas por que a Qatar Airways estaria interessada no Corinthians? A resposta para essa pergunta é complexa. A empresa do Qatar, conhecida por suas parcerias e patrocínios com grandes clubes de futebol europeus, agora olha para o Brasil, um mercado promissor e apaixonado por futebol. A aquisição de um time como o Corinthians, com sua enorme torcida e relevância nacional e internacional, poderia ser uma estratégia para solidificar ainda mais sua presença no esporte. A expectativa é que a proposta possa impulsionar o time para um novo ciclo de sucesso, tanto dentro de campo quanto fora dele, com investimentos em infraestrutura e novos contratos de patrocínio. Com essa proposta, a Qatar Airways também reforçaria sua imagem no esporte global, especialmente considerando sua experiência com clubes como o Paris Saint-Germain. O Corinthians, que atravessa um momento de reestruturação, poderia se beneficiar de uma injeção de recursos financeiros nunca vista antes. Contudo, a proposta gerou reações mistas. Enquanto muitos corintianos sonham com a transformação do clube, outros temem que essa mudança de controle possa afetar a essência do time, que é imensamente identificado com o povo brasileiro e sua história de superação. O que se sabe até agora é que o Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. No entanto, fontes confiáveis indicam que reuniões já ocorreram entre representantes do clube e da Qatar Airways. O futuro do time paulista pode estar prestes a dar uma guinada histórica, mas até que novos detalhes surjam, o mistério continua. O que está em jogo é mais do que uma simples compra. Trata-se de um capítulo crucial na história do futebol brasileiro. E os próximos dias prometem revelar se o sonho de muitos corintianos será, de fato, realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!